Voltamos com a edição especial do Boas Novas Brasil. Em Bangladesh, uma balsa afunda matando mais de 100 pessoas. Em alto mar, aqui no Brasil, a explosão em um navio plataforma da Petrobras deixou 9 mortos. São algumas das tragédias que marcaram os primeiros meses de 2015. Só que a maior dessas tragédias deste ano foi intencional, realizada por extremistas que abalaram o planeta com execuções cruéis, filmadas para chocar o mundo. Em 2015, o Estado Islâmico mostrou o pior lado do ser humano. Na Ásia, o Estado Islâmico volta a atacar com sua campanha midiática. Em um vídeo de 22 minutos, o grupo enjaula o piloto jordaniano Muati Al-Qazaeber e depois o queima vivo. O governo da Jordânia prometeu vingança e, em resposta, executou a terrorista iraquiana Sajida al-Rishawi. Aqui no Brasil, a dança das cadeiras na política. Na eleição da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, assume a presidência. No Senado, mais do mesmo. Renan Calheiros fica pela 4ª vez no comando da casa. Em outro ponto do país, o Rio de Janeiro, Graça Foster não resiste à crise na Petrobras e deixa o cargo de presidente da estatal. Quem assume é o ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. No esporte, a volta de um dos maiores lutadores de todos os tempos. Após um ano sem entrar no octógono, Anderson Silva volta ao UFC e vence Nick Dias. Mas nos dias seguintes, vem a bomba. O brasileiro foi pego no exame de doping e sua carreira fica ameaçada. Desde então, Anderson Silva não lutou mais. E uma imagem dramática em Taiwan. Um motorista filmou o momento exato em que um avião comercial passou raspando a ponte que passa sobre o rio Geelong, em Taipei, com mais de 50 pessoas a bordo. A asa da aeronave bate na estrutura. O avião do voo GE 235 da companhia TransAsian Airways parou dentro do rio. 35 pessoas morreram. No Brasil, morre aos 101 anos a nipo-brasileira Tomi Otaki, prestigiada artista plástica considerada uma das mais importantes do país. A 40 quilômetros da costa do Espírito Santo, na altura de Aracruz, uma explosão no navio plataforma Cidade de São Mateus, da empresa norueguesa BW Offshore e fretado pela Petrobras, deixou 9 mortos e 26 feridos. Meses depois, um relatório da investigação interna da estatal apontou uma sucessão de erros que envolveu falhas técnicas de procedimentos e de tomada de decisões como causa do acidente. E o Estado Islâmico volta a chocar o planeta. O grupo divulgou um vídeo que mostra integrantes decapitando 21 cristãos coptas egípcios sequestrados na Líbia. Os egípcios, vestidos com macacões laranja, foram assassinados de forma brutal depois de serem forçados a se ajoelhar no chão. A gravação recebeu o título Uma Mensagem Assinada com Sangue para a Nação da Cruz e foi direcionado ao que os extremistas chamaram de seguidores da hostil igreja egípcia. No Brasil, a decadência do empresário Ike Batista chega ao ponto da justiça apreender bens que estavam na casa do ex-bilionário acusado de fraudes no mercado de ações. Carros de luxo e até um ovo Fabergé foram retirados da mansão dele no Rio de Janeiro. Dias depois veio a notícia cômica. O que parecia um caríssimo ovo russo, na verdade, era falso. Já um dos carros, o verdadeiro Porsche Cayenne, foi usado indevidamente pelo juiz Flávio Roberto de Souza, da 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, responsável pelo mandado de apreensão. Pela malandragem, o magistrado foi suspenso e responde pelo crime. E em São Paulo morreu aos 79 anos o missionário Davi Martins Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Davi Miranda era casado com Ereni Miranda e pai de 4 filhos. A igreja que ele fundou em 1962 tem hoje mais de 11 mil templos espalhados pelo Brasil e mais 136 países. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, uma tragédia. O ônibus pega fogo, matando parte dos passageiros que estavam no coletivo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas, segundo testemunhas, o ônibus seguia em alta velocidade e teria derrapado na lama acumulada na pista após forte chuva que caiu ontem no município.
O impacto foi tão grande entre o poste e o veículo que um transformador caiu dentro do ônibus e provocou a explosão. 9 pessoas morreram carbonizadas. Em diversos pontos do Brasil, caminhoneiros entraram em greve e bloquearam as rodovias. O abastecimento ficou ameaçado em diversas regiões. E não tem jeito, o impacto já está sendo sentido na mesa do brasileiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, a batata e a cenoura devem ser evitadas no cardápio. Na segunda-feira, o saco da batata custava R$90. Hoje já está custando R$130. Em Bangladesh, uma balsa que transportava cerca de 100 passageiros naufragou na região central do país, após ser atingida por uma embarcação de carga. 70 pessoas morreram no acidente. Em Guarujá, no litoral de São Paulo, o ex-baixista da banda Legião Urbana, Renato Rocha, foi encontrado morto dentro do quarto de um hotel. Ele morreu em decorrência de uma parada cardíaca. Nos Estados Unidos, morria aos 83 anos Leonard Nimoy, que viveu o personagem Spock de Jornada nas Estrelas. Ele foi vítima de uma doença crônica no pulmão. E na maior cerimônia do cinema mundial, o longa Birdman foi o grande vencedor da noite de entrega do 87º Oscar, com 4 estatuetas: melhor filme, melhor diretor para Alejandro González Iñárritu, melhor roteiro original e melhor fotografia. Birdman se passa nos bastidores de uma peça de teatro que pode ser o retorno triunfante de um ator cujo auge nos cinemas se foi. Depois do intervalo, a lista da Operação Lava Jato, que causou pânico entre políticos brasileiros, e também as manifestações contra a corrupção que tomaram conta do país. Voltamos já.